nossos filhos, é os nossos amigos, é os nossos líderes, nossos pastores, pessoas que nos amam, que gostariam de nos ver, não gostariam de nos ver em situação de perigo, em situação de destruição. Então muitas vezes eu faço uma escolha errada, eu escolho um caminho e trilho por um caminho errado, sem pensar na consequência que isso vai trazer para mim. Eu milito, e favoreço que a carne vença a minha luta com o espírito ali, e eu cedo e escolho o caminho mau, sem pensar na consequência que isso está trazendo para mim, para aqueles que estão à minha volta, aqueles que vão sofrer, aqueles que vão chorar por uma pessoa perdida. Por outro lado, nós podemos compreender a necessidade de controlar nossas atitudes, as ações e palavras, como também dizer não. No momento certo, quando o pecado bate a porta, nós dizemos não. Ou agir com senso de responsabilidade, respeitando a dignidade humana e o direito da vida plena do outro. Isso é possível ainda hoje? Como isso é possível, nós lutarmos e nós dizermos não a todas essas tentações, a toda a militância da carne contra nós? Como isso é possível? Somente é possível com a ação do Espírito Santo em nós, que nos capacitará a vencer os nossos desejos, gerando em nós uma vida de santidade. Uma vida separada para o Senhor, uma vida separada para Deus, não compactua com aquilo que o mundo tem oferecido. Não cede aos desejos da carne, não cede aos desejos pecaminosos. Nós temos a liberdade para agir, escolher, decidir e lutar contra a carne, pois nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio. Mas somente através da ação do Espírito Santo que nós podemos vencer esses desafios, essas dificuldades e deixar os pecados e prazeres mundanos. Amém? Diga comigo, precisamos de Ti, Espírito Santo. Pois nós queremos viver em santidade. Quando nós fomos batizados, nós fomos sepultados com Jesus e morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. O velho homem foi aonde? Foi o quê? Crucificado com Jesus, e o corpo do pecado foi destruído. Portanto, agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Abra comigo aí, por favor. Romanos capítulo 6, no versículo 1, de 1 a 4. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha aí a pergunta para nós. Ou porventura ignorai que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso é uma realidade espiritual, queridos. Essa é a verdade do Senhor para cada um de nós. Essa é a nova realidade de Deus para nós, vivermos longe do pecado. De agora em diante, não devemos deixar o pecado dominar as nossas vidas. Isso não nos pertence mais, porque nós morremos em Cristo. Isto que nós queremos e devemos usar cada membro do nosso corpo, cada músculo, cada sentimento, cada pensamento, tudo que pulsa em nós, como um instrumento para a glória de Deus. A minha vida é para a honra e glória do Senhor. A minha vida tem que exalar o bom perfume, o aroma agradável do Senhor. Eu tenho que ser reflexo aonde eu estiver, eu tenho que refletir a imagem do Senhor. Devemos reconhecer que o pecado produzirá morte, mas andando no Espírito nós recebemos vida, nós somos santificados e nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus. Aleluia!
Precisamos do Espírito Santo e Ele é o Espírito da nossa santificação. Nós precisamos dEle para que Ele santifique as nossas vidas e Ele é o Espírito que vai nos santificar. Vamos trazer isso sempre em nossa mente. Nós fomos libertos do pecado e nos entregamos para ser o que? Escravos do Senhor. Não mais escravos do pecado. Não mais escravos daquilo que nos condena, daquilo que nos prende. Escravos do Senhor, porque nós somos servos, escravos por amor a Jesus. Nós dedicamos as nossas vidas sem esperar recompensa. Nós entregamos as nossas vidas a Ele. Nós esperamos no Senhor o quê? A presença dEle, maravilhosa. A presença doce e suave sobre nós. Lembra da passagem lá de Deuteronômio do servo da orelha furada? Que decidiu furar a sua orelha e ser servo perpetuamente, eternamente ao seu Senhor. Servo por amor. Esse é o nosso coração. É sem esperar recompensa, é sem esperar reconhecimento. Servo por amor ao Senhor Jesus. Mas o que eu ganho com isso? Qual a recompensa que eu tenho sobre isso? Não, se não tiver recompensa, eu não vou, né? Se falar para as crianças que tem que fazer alguma coisa, o que eu vou ganhar, né? O que vai ter lá para... né? Acho que foi a Brine que falou, né? Vai cair o que do céu, né? Esperam que tudo aconteça facilmente, né? E qual que é a recompensa disso? Qual que é o fruto dessa nossa entrega ao Senhor? É sermos investidos da santidade de Deus. Esse é o fruto. Esse é o seu prêmio. Esse é a sua entrega, e o Senhor vai recompensar você a se santificar mais, a buscar mais, a dedicar mais ao Senhor. A santificação é o processo através da ação do Espírito Santo que nos torna mais semelhantes a Jesus. Como que isso ocorre? É quando o Espírito Santo nos enche com a sua presença. Ele também desperta em nós a vontade de estarmos mais perto de Deus. E é gerado em nosso ser um ardor pela oração, pela palavra de Deus e pela vida em comunhão. Quanto mais nos dedicamos a esse estilo de vida, mais nós vamos nos enchendo com o Espírito Santo. É um ciclo. É um ciclo vicioso. Quanto mais eu quero, mais eu sou cheio da presença de Deus. Quanto mais o Espírito Santo nos enche com a presença dEle, mais o Senhor nos desperta, mais queremos estar perto do Senhor. É gerado em nós esse fogo, esse ardor pela presença dEle. E eu quero mais oração. Eu quero estar mais no meio do povo de Deus. Eu quero buscar mais, eu quero louvar mais, eu quero clamar mais, eu quero servir mais, eu quero dedicar mais a minha vida. É um ciclo, e esse ciclo não tem limite. Esse ciclo é um ciclo sem fim. Só tem um limite. Só tem um limite. E sabe quem coloca o limite? Você. Você coloca o limite para dizer assim: chega, não quero mais. Você que vai dizer: estou cansado. Você que vai dizer: eu não quero jejuar. Você que vai dizer: eu não quero orar. Você que vai dizer: eu não quero buscar. O limite está em você, porque a escolha somos nós que fazemos. A escolha somos nós que decidimos se ajoelhar. A escolha somos nós que decidimos ler, buscar ao Senhor. Vivam pelo Espírito de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não é isso que nós estamos clamando? Nós precisamos de Ti, Senhor, para viver em santidade, para não viver na carne. Vivam pelo Espírito Santo de Deus, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu desafio você. É bom, né, vir aqui e falar assim: eu desafio você, né, Brínio? Um desafio para nós. Faça esse desafio do jejum, faça esse desafio da oração, e depois você vai testemunhar se foi mais fácil militar contra as dificuldades recorrentes, contra as dificuldades da carne, contra aquilo que tenta nos tirar, com aquilo que tenta nos distrair da presença de Deus. Infelizmente,
A nossa realidade nem sempre é essa. Nós temos que ser claro e dizer isso. E então, mais uma vez, o Senhor nos chama. Coloca em nós a sede, a necessidade. E então passamos a buscar novamente a presença do Santo Espírito de Deus. É assim mesmo, queridos. Isso vai continuar. Nós vamos continuar buscando. E às vezes a gente vai falhar. A gente vai continuar clamando. E quando chega na segunda-feira, as coisas desandam. A gente briga com a esposa, briga com os filhos, dá problema em casa, o pneu do carro fura, o carro estraga, e as contas que não estava esperando chega. A gente vai reclamar de todo jeito, a gente vai continuar nesse ciclo. E aí nós temos a necessidade de colocar-nos mais uma vez diante do Senhor e buscar novamente a presença de Deus. Isso vai continuar enquanto nós estivermos aqui. Nós não cessaremos de clamar. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Viver em santidade é uma combinação. Segundo o livro de Romanos 12, é uma combinação entre a transformação das nossas mentes pela verdade e a presença poderosa do Espírito Santo atuando em nossas vidas e nos trazendo sensibilidade diária dessa doce presença. Somente o Espírito Santo pode nos trazer essa sensibilidade. Somente o Espírito Santo pode nos trazer uma renovação da nossa mente. E essa renovação vai nos dizer: isso aí que você faz não faz mais sentido praticar isso aí é do velho homem, essa velha prática não condiz mais com a sua vida. Isso aí não condiz mais com aquilo que você acredita. E cada vez mais o Espírito Santo vai nos conduzindo. Cada vez mais Ele vai atuando em nossas vidas, em nossa mente. E vai nos trazer essa sensibilidade à presença dEle. Viver em santidade é viver em verdadeira liberdade. Pois assim como nós cantamos aqui, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, que diz assim: o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós temos liberdade para estar na presença de Deus. Nós temos liberdade, pois a nossa face está descoberta. A nossa intimidade está sendo revelada. E o Senhor tem liberdade para tocar nas áreas. O Senhor tem liberdade para tocar nos pontos que nós precisamos. O Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações, nas áreas que nós não tocamos, nas áreas que nós não chegamos lá. O Senhor tem a liberdade. Então, quando nós compreendemos isso, dessa liberdade, nós vamos firmar nossas mentes, vamos firmar as nossas vidas no Espírito de Deus, viver em santidade pelo Espírito. Mais do que nunca, nós compreendemos que viver na carne só traz a morte. Mas andar no Espírito, pelo Espírito de Deus, traz vida e nos traz paz do Senhor. Nós deixamos de fazer certas coisas, não porque somos proibidos de fazê-las, mas porque nós não queremos fazer mais. Nós não queremos nos escravizar por aquilo que gera destruição. Se um ambiente que não traz paz ao meu coração, se um ambiente que não condiz com o Espírito Santo, com a verdade que o Senhor está trazendo para nós, para que eu vou nesse ambiente? Se uma amizade que tenta só me levar para um caminho mau, se uma amizade que me tenta levar para a destruição, para que eu preciso dessa amizade? Para que eu preciso dessa influência? Nós somos livres e queremos nos deixar escravizar por Cristo Jesus. Vamos viver e andar no Espírito com toda a liberdade que essa vida traz. Romanos 8, versículo 5 diz que: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte,
Mas a inclinação do Espírito é a vida, é paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como que eu posso agradar a Deus se eu estou vivendo na carne? Como que eu posso agradar a Deus se eu estou em meio ao pecado? Se eu estou vivendo na imundícia do pecado? Eu não posso agradar a Deus dessa forma. Diga comigo, precisamos de Ti, Espírito Santo, para realizar um ministério frutífero. Provavelmente todos nós conhecemos a história de Atos, o livro de Atos, a história de Pentecostes. Lembra daqueles homens que instantes antes, dias antes da crucificação, momentos da crucificação, o que eles fizeram? Eles abandonaram o seu mestre. E após a morte de Jesus, eles voltaram para suas vidas, as suas profissões, porque eles estavam confusos. E aí, o Senhor foi crucificado, Jesus ressuscitou e esteve com eles, com os discípulos. E Jesus os fortaleceu e lhes fez a promessa do Pai. A promessa que Ele enviaria o Espírito Santo sobre nós. E isso que Ele fez lá em Atos 2. Foram eles que, após esperar em Jerusalém por 8 dias em oração, juntamente com as mulheres e outros seguidores de Jesus, obedecendo ao comando de Cristo, enfim receberam a gloriosa bênção, o dom do Espírito Santo. E lá em Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e cada um os ouvia falar em suas próprias línguas. A partir daí começaram a testemunhar a respeito de Jesus com grande poder. Homens que outrora fugiram, agora com ousadia pregam a palavra e dão testemunho a respeito do que viram e ouviram. Um ministério indescritível, não dá para descrever. Imagina aquela chama, aquela vontade, aquela sede de buscar, de estar na presença de Deus mais. Quero mais um pouco. Deus, não nos tire dessa chama, não nos tire dessa presença maravilhosa. É uma cena indescritível. A gente imagina aquela cena de Atos, aquela cena de Pentecostes, mas a gente não consegue descrever isso. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós queremos, com unção e poder, fazer diferença na nossa geração, fazer a diferença por onde nós passarmos, fazermos influência por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que não conhecem ao Senhor, a influência para os nossos filhos. Como que nós queremos que os nossos filhos sigam os nossos passos, se nós não estamos influenciando dentro das nossas casas? Como que isso pode acontecer? Nós precisamos reconhecer: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor sobre a minha vida. E eu quero, já chegando na conclusão dessa palavra, contando uma história, algumas histórias para nós, de um homem que fez a diferença pela sua geração. Uma história que se passou mais ou menos 150 anos atrás. A história de Moody. A sua biografia é algo extraordinário. E seu ministério até hoje é reconhecido em todo o mundo. A biografia dele, que trata dos primeiros anos de seu ministério, está repleta de proezas, realidades, com grande esforço e zelo. Houve dias que Moody chegou a fazer 200 visitas. Ele mesmo mais tarde se referia àqueles anos como uma manifestação do zelo de Deus, mas sem entendimento. E ele acrescenta e traz uma frase que ficou marcada, que diz assim: contudo, muito mais esperança para o homem com zelo e sem entendimento do que para o homem com entendimento e sem zelo. Vou repetir: há contudo muito mais esperança para o homem com zelo e sem entendimento do que para o homem sem entendimento e sem zelo. Certamente, se ele tivesse ali
um entendimento, um conhecimento vasto, né? Um letrado, né? Uma pessoa de formação abundante, certamente pensaria demais e não agiria dessa forma. Uma das histórias de Moody começa com uma viagem que Moody era americano, morava nos Estados Unidos, e ele decide ir à Inglaterra para conhecer um dos teólogos da época, algum dos movimentos que estavam acontecendo na Europa, na Inglaterra. Um desses teólogos, desses evangelistas, era Spurgeon. E dentre eles, ele passou por várias cidades, e ele conheceu um homem que chamava Henrique Varley, um evangelista que lhe tocou profundamente. E aquele homem trouxe uma frase para Moody, que refletiu e ecoou até os dias de hoje. E a frase diz assim: o mundo ainda não viu o que Deus fará para e pelo homem que inteiramente a Ele seja entregue. Vou repetir: o mundo ainda não viu o que Deus fará para e pelo homem inteiramente a Ele entregue. A frase afirma que o poder de Deus é ilimitado, através de alguém totalmente consagrado, não focando em sabedoria, em riqueza, em dons e talentos, mas na entrega total ao Senhor. E sabe que Moody respondeu a essa frase? Ele disse assim: aquele homem, ele não disse por um grande homem, nem por um sábio, nem por um rico, nem por um eloquente, nem por um inteligente, mas simplesmente por um homem. Eu sou um homem, e cabe ao homem mesmo resolver se deseja ou não se consagrar assim. Estou certo a fazer todo o possível para ser esse homem. Essa frase mudou toda a história de Moody. Ele já era um homem dedicado, já era um homem ali com o seu ministério, começando o seu ministério muito novo. Mas quando ele ouve essa frase, o que Deus fará com o homem inteiramente entregue a Ele, ele diz assim: eu serei esse homem. Eu serei esse homem, eu vou fazer todo o possível para ser esse homem, porque Deus busca obediência, Deus busca consagração, Deus busca entrega total. Deus não está buscando talentos humanos excepcionais. Deus não está buscando performance. Deus não está buscando palavras que vai nos impactar, coaches e palestrantes renomados, pregadores renomados. Deus não está procurando realizar feitos extraordinários. Deus está procurando pessoas simples, com um coração entregue ao Senhor Jesus. O segundo momento que mudou a vida daquele homem, depois de voltar da Europa, ele volta para a América, e algum tempo depois ele morava em Chicago, e aconteceu um incêndio na cidade de Chicago, Chicago Fire, e a igreja de Moody foi completamente destruída, a sua casa foi destruída, e então ele foi para Nova York, para poder levantar recursos e ajudar as vítimas a reconstruir a sua igreja, reconstruir as casas. E ele parte para Nova York. E era um clamor intenso na vida dele. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, enche a minha vida com o teu Espírito. Ali Moody estava caminhando, orando, clamando ao Senhor. A intenção era: vou atrás de recursos, vou tentar ali alguma oferta, de alguma forma, uma ajuda para que a gente possa de alguma forma tentar reconstruir aquela cidade. Mas o seu espírito ansiava mais pela presença de Deus. E o Senhor o conduziu de uma outra forma. Então um dia ele estava caminhando pelas ruas de Nova York, e a presença de Deus começou a vir sobre ele de uma forma poderosa. Ele sentiu que precisava se afastar e ficar sozinho com Deus. Ele foi para um lugar reservado, ficou ali num quarto reservado, e ali ele passou horas buscando a presença de Deus, horas e horas clamando pela presença de Deus. E depois, na sua biografia, ele descreve essa experiência dizendo: ah, que dia!
Não posso descrevê-lo. Deus revelou-se a mim de tal maneira que eu tive uma experiência tão grande do seu amor, que eu precisei pedir para que o Senhor retirasse de mim a sua mão. Imagina a poderosa mão do Senhor sobre ele. Imagina a poderosa mão do Senhor sobre nós, de tal forma que a gente não aguente mais a presença do Senhor. E nós temos que dizer: Senhor, basta, Senhor Jesus, basta a tua presença sobre nós. A presença de Deus foi tão intensa que ele achou que não suportaria a presença grandiosa do Espírito Santo de Deus. Depois disso, Moody voltou a pregar, mas ele disse algo muito interessante: eu pregava as mesmas mensagens, mas agora havia um poder que antes não existia em nós, não existia em mim. Multidões começaram a se converter, as cidades foram impactadas e Deus o usou para levar o avivamento em muitos lugares. Pois quando o Espírito Santo vem, vidas são transformadas, corações são renovados e pessoas comuns se tornam instrumentos de Deus. Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? Você anseia por isso? Viver algo assim é extraordinário na presença de Deus. Certa vez, depois dessa história, no dia 8 de julho de 1894, algo marcante aconteceu em Northfield, não sei se é assim que pronuncia, durante uma conferência de estudantes organizada por Moody. Era o último dia daquela conferência. E por volta das 15 horas, cerca de 456 estudantes se reuniram em frente à casa da mãe de Moody. Eles começaram a caminhar juntos. Moody pega aqueles jovens: vamos caminhar junto, e vai caminhando em direção a uma montanha. E aí, depois de alguns minutos andando, Moody pediu para que todos parassem. Vamos sentar, vamos nos acomodar. E ali, de forma muito simples, eles sentam nos troncos das árvores, naquelas montanhas, nas pedras, no chão. Tudo muito simples, o ambiente. Não tinha palco, não tinha microfone. Apenas jovens com fome da presença de Deus. Então Moody disse assim: alguém quer falar algo? Se alguém quiser falar, pode falar. Um estudante se levantou. Depois outro estudante, depois outro e depois outro, e assim cerca de 75 estudantes começaram a testemunhar um após outro, e diziam sempre algo parecido: eu não consegui esperar até as 3 horas da tarde, desde o culto da manhã tenho estado sozinho com Deus. Creio que recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus. A chama queimava no coração daqueles jovens. Quando Moody ouviu aquilo, seu coração se encheu de fé e alegria. Então ele disse: jovens, por que nós não ajoelhamos aqui agora? E pedimos agora esse manifestar da presença de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Como fez os apóstolos, os discípulos lá em Pentecoste. Façamos isso agora, vamos ajoelhar e clamar agora diante do Senhor. E enquanto eles clamavam, enquanto eles oravam, sabe o que aconteceu? Nuvens começaram a se formar sobre o céu. Pouco depois, uma chuva começou a cair sobre os pinheiros, sobre todos eles. Mas quem estava ali entendeu algo. Não era apenas uma chuva natural. Parecia que outra nuvem estava sobre aquele lugar. Uma nuvem carregada da graça de Deus, da misericórdia, do poder do Espírito Santo. Enquanto aqueles jovens oravam, parecia que as suas orações rompiam os céus, e o poder do Espírito Santo descia sobre eles, fazendo todos cair diante do Senhor. E eles continuavam clamando: Espírito Santo, vem sobre nós. E o Espírito Santo veio de forma poderosa sobre eles. Sabe, queridos, um fato muito importante da história de Moody. Moody não tinha nenhuma instrução acadêmica.
não era um homem letrado, não era um homem capacitado, mas ele reconhecia o grande valor da educação, ele não desprezava isso, ele sempre aconselhava os jovens: estudem, se preparem, manejem bem a palavra de Deus. Reconhecia a grande vantagem da instrução. Também para os que pregam no poder do Espírito Santo, ele dizia: não conheço coisa mais importante que a América precise do que homens e mulheres inflamados com o fogo do céu. Nunca encontrei um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um líder inflamado com o Espírito de Deus que fracassasse. Creio que isso seja impossível. Tais pessoas nunca se sentem desanimadas. Avançam mais e mais, se animam mais e mais. Amados, se não temos essa iluminação, vamos adquiri-la. E orai: ó Deus, ilumina-me com o teu Espírito Santo. Assim como uma lamparina que precisa do azeite, que precisa do óleo, que precisa ser abastecida, que precisa ali se manter acesa, assim somos nós. Sabe qual é o combustível dessa lamparina? Sabe qual é o combustível para manter essa chama acesa? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé. É o Espírito Santo de Deus que ilumina e nos faz adiante como um farol, para fazer a diferença por onde nós passarmos. Diga ao Senhor: não deixe, Senhor, essa chama se apagar. Não deixe, ó Deus, que essa luz se apague em nós. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mantém em nós, Deus, essa chama acesa em nossos corações. Mantém essa chama viva em nós, Espírito Santo de Deus. Abastece-nos, Deus, com o óleo da tua unção, Senhor Jesus. Enche-nos, Deus. Enche-nos com o teu azeite, com o teu óleo, Jesus. Moody era apenas um homem semelhante a cada um de nós. Será que o Espírito Santo pode fazer algo semelhante em nossas vidas? Sabe como isso pode acontecer? É quando nós nos entregamos diante de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas totalmente a Deus, o Espírito Santo faz coisas extraordinárias através de nós. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem realizar aqui o Teu querer em cada um de nós, Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus. Abra sua voz, querido, abra sua voz. Clame por essa chama doce da presença do Senhor. Não espere uma oração pronta. Clame ao Senhor: Espírito, vem.